Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Acontece todos os dias, ao meio-dia, horário aqui de Campo Grande, MS. Todo dia Maná Diário. Onde tem um servo de Deus aqui, falando, Espírito Santo usando, falando na sua vida, falando ao seu espírito, te alimentando diariamente. É um alimento diário, como o próprio nome já diz, Maná Diário. Um alimento para o seu espírito, todos os dias. Esse tempo aqui que eu estou falando, você pode pegar esse vídeo, enviar, postar no status do WhatsApp, postar no Instagram, postar em qualquer lugar, envia para alguém, é uma mensagem que vai falar com alguém, é o Espírito Santo falando aqui, então vai sim falar o Espírito de alguém. Então mande essa mensagem para alguém, faça o ID, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe de fazer isso, não se envergonhe de compartilhar esse vídeo aqui, compartilhar o link aqui do YouTube, mandar para alguém, parente. Não se envergonhe disso. É a salvação, é o poder de Deus. É Deus, gente, é Deus. Então faça isso, compartilhe esse vídeo, faça o ID. Não se envergonhe disso. Mostre para as pessoas o poder de Deus, a palavra de Deus. Hoje eu vou ler Hebreus 11:1. Só esse versículo, não precisa abrir a Bíblia. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É muito forte esse versículo. Vocês podem, no dia de hoje, meditar sobre ele. Ficar o dia inteiro pensando nesse versículo. Anota ele em algum post-it, no celular, e fica relembrando ele o dia inteiro. Mas o seu espírito, tá? Não tenta entender com o cérebro, não. Fica no seu espírito, né? Esse versículo. Fica se alimentando dele o dia inteiro. Pensando nele. E pedindo para Deus falar a respeito desse versículo para você, te alimentar verdadeiramente, você entender a convicção da fé. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Sobre como você, como eu, como nós estamos na fé. Porque Deus deu uma medida de fé para cada pessoa e é sua responsabilidade, é minha responsabilidade desenvolver essa fé. Então, a gente tem duas opções sempre. A primeira opção é usar a nossa fé, desenvolver a nossa fé, exercitar a nossa fé, crescer na fé. Essa é a primeira opção que você tem, que eu tenho, todos nós temos essa opção, mas nós também podemos, porque o nosso livre-arbítrio, né, não exercitar a nossa fé, não desenvolver a nossa fé, não usar a nossa fé. E a gente não vai crescer na fé, e a gente vai virar uma pessoa sedentária na fé, porque a gente não usa a nossa fé, a gente não usa. E eu quero falar como que funciona mais ou menos o crescimento na fé. Como que funciona o crescimento na fé, Lucas? Eu quero crescer na fé. Eu sou um cristão novo. Toshines aqui, eu sou um cristão novo. E você que também é um cristão velho, já está há anos e anos na igreja, você pode sim não estar trabalhando, não estar usando sua fé, não estar desenvolvendo sua fé. A medida da fé que Deus te deu está aí, só que você não usou ela, não cresceu, sabe? Não cresceu na fé, está lá parada, não desenvolveu. E é uma responsabilidade sua que está me vendo aí desenvolver isso. Você que está anos e anos na igreja, tem pessoas que estão anos e anos na igreja e não cresce na fé, não desenvolve na fé. Isso é sério, uma responsabilidade séria. Para a gente crescer na fé, a gente tem que
crer em pequenas coisas para nós conseguirmos crer em grandes coisas. É igual eu falei esses dias, é igual exercitar um músculo. É igualzinho. Você vai na academia, você que não frequenta academia, mas você sabe mais ou menos como funciona. Tem vários exercícios, vários aparelhos, e você já não começa, você não chega e coloca peso e faz o exercício. Vou fazer supino, eu não coloco 30 quilos cada lado e faço, não. Você começa 5 quilos cada lado, 7 quilos cada lado, 10 quilos. Pensa num exercício aí que você conheça, você não vai colocar muita carga nele, vai colocando pouca, depois mais um pouco, depois mais um pouco, até chegar a muita carga, né? É a mesma coisa, a sua fé. Então, não adianta você falar o seguinte: vou orar para Deus me dar uma casa, sendo que você nunca exercitou a sua fé em coisas menores que uma casa. Porque para você ter uma casa, você precisa estar com uma fé desenvolvida, para você permanecer na posição de crença até a casa chegar. Você tem que crer que ela já chegou e ficar naquilo, ficar naquela crença, crendo aquilo, permanecer naquela posição. Mas se você tenta usar sua fé para coisas grandes, sem passar pelo pequeno, são níveis, sem passar, tipo, você já quer estar lá em cima no degrau, o nível 10, sem passar pelo nível 1, você não vai permanecer na sua posição de crença. Você vai crer 2 dias e desistir, porque você não exercitou a sua fé nas pequenas coisas. Então não adianta você querer orar para ter uma casa. Você vai orar para ter uma casa, sendo que você nunca orou para Deus te abençoar. Você está precisando de uma roupa, orou por uma blusa. Você nunca orou por um tênis. Não adianta você querer, nossa, eu vou orar para Deus me dar, sei lá, R$1 milhão. Você já orou para Deus te abençoar com R$100, com simples R$100? Você já teve? Nossa, Deus, eu quero usar minha fé nesse momento, quero usar minha fé. Espírito Santo, me ajuda a usar minha fé para eu receber um simples R$100 de Deus. Então não adianta você querer receber rios de dinheiro se você não orou por uma pequena, se você não usou sua fé por uma pequena parte, sabe? Usou na pequena, eu quero usar minha fé na pequena coisa, depois eu vou usar em coisas grandes. Isso serve para tudo, doença também, não adianta, não, se eu pegar algum tipo de doença grave, vou orar, vou crer, Cara, você tem que entender que você tem que usar a sua fé em coisas do seu dia a dia. Você já orou para Deus te curar de uma simples dor de cabeça? Porque Ele cura, Ele tem poder, Ele se preocupa com você. Você já orou? Deus, poxa, estou com dor de cabeça, eu creio que eu já estou curado. Obrigado, Deus, porque o Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades, eu creio que eu já estou bem. Você já fez isso? Ou não? Você entende? Então você tem que desenvolver, exercitar a sua fé em pequenas coisas para então você usar a sua fé em grandes coisas. É etapa, são níveis, nível 1, nível 10. Eu sei que você, todo mundo quer chegar no nível 10 da fé. Eu falei esse nível, tá, gente? Não é nada bíblico, mas eu quero chegar lá no nível 30 da fé. Todo mundo quer, mas você tem que passar por níveis antes. É uma escada, né? Você não pode pular lá para cima na escada, você tem que ir degrau por degrau, etapa por etapa. Então, no seu dia a dia, use a sua fé. Tem como usar a sua fé no dia a dia. Assim como tem como depender de Deus no dia a dia. Tem como você conversar com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda nisso, no seu dia a dia. Você não tem que pedir só ajuda para o Espírito Santo em situações terríveis. É no seu dia a dia. No seu dia a dia, uma pequena coisinha. Espírito Santo, me guia aqui, me ajuda aqui. Depois você vai acostumando, não, Espírito Santo me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Em grandes coisas você vai confiar em Deus também. Você vai confiar no Espírito Santo em grandes coisas. E a fé é isso, exercitar a sua fé. Então, você, eu, todo mundo, vamos lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu, você, todo mundo, a gente tem que exercitar a nossa fé. Nós temos, é urgente, nós temos que crescer na fé. Crescer na fé. Todos nós, eu, você, todo mundo que está vendo aqui, crescer na fé, cada vez mais. Pedir ajuda para o Espírito Santo, orar por uma coisa pequena. Faz isso, tem essa atitude, ora por uma coisa pequena e fala: Espírito Santo, me ajude nesse momento, me ajude a permanecer nessa posição de crença até acontecer, porque eu creio que já aconteceu. Então me ajude a permanecer nessa posição aqui. Quando você conseguir usar a sua fé para alguma coisa pequena, permanecer na posição de crença, aí quando aquilo acontece, pronto, passou do nível 1. Agora você vai conseguir, não da noite pro dia, tá, gente? São níveis e níveis e vai indo, mas aí você tá mais apto para conseguir exercitar a sua fé em grandes coisas. Então é isso que eu queria falar hoje, sobre a convicção na fé. Medite nesse versículo, Hebreus 11:1, medite nele o dia de hoje.
Separe o dia de hoje, leia, ora, faça tudo que você tem que fazer hoje, mas pegue esse versículo e medite nele. Peça ao Espírito Santo que eu possa ter convicção, que eu possa entender verdadeiramente, entender no meu espírito, não na minha razão, na minha lógica. Amém? Eu peço que vocês fechem seus olhos, eu vou fazer uma oração por cada um de vocês que estão ouvindo o Espírito Santo nesse momento. Amém? Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Eu coloco diante da tua presença aqui, Pai, todas as pessoas que estão te ouvindo nesse momento. Se estão te ouvindo ao vivo ou gravado, depois não importa, eu coloco essa pessoa que está me ouvindo nesse momento na tua presença, diante de ti. E eu creio, Pai, que o Senhor falou o espírito dessa pessoa, o Senhor falou o espírito de cada um que está aqui hoje. O Senhor falou sobre fé, Pai. Como desenvolver a nossa fé, como crescer na fé, como exercitar a nossa fé. E nós temos, Pai, que no nosso dia a dia usar nossa fé no Senhor, no nosso dia a dia. Não só quando uma circunstância terrível acontece, não só quando uma doença grave acontece, não, Pai, mas exercitar nossa fé todos os dias. Todos os dias, Pai. A gente tem que olhar com um olhar de oportunidade, Pai. Sempre que tem qualquer coisinha na nossa vida, no dia a dia, a gente pode olhar, seja um problema, o que for, a gente pode olhar com um olhar de oportunidade de usarmos a nossa fé. Então nos ajude, Espírito Santo, a usar nossa fé em coisas pequenas. Nos ajude, Pai, a exercitar nossa fé em coisas pequenas, para que nós possamos crescer, Pai, na fé. Para que nós possamos usar nossa fé, Pai, em coisas grandes, em grandes coisas, Pai. E permanecer firme até o fim, Pai. Só com a sua ajuda, Espírito Santo. Senhor, nós não conseguimos. O ser humano é imediatista, ele não consegue, Pai. Sem a tua ajuda, Espírito Santo, nós andamos pelo que a gente vê, pelo que a gente sente, mas nós precisamos do Senhor para nós andarmos pelo que a gente crê, para nós andarmos pelo que a Bíblia diz que é a verdade, Pai. Então nos ajude, Espírito Santo, a andar pelo que crê, não pelo que vê ou sente, Pai. Nos ajude, nós somos falhos, Pai. Nos ajude, Pai, a exercitar a nossa fé cada vez mais, a desenvolver a nossa fé cada vez mais e mais. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um que te ouviu nesse momento. E eu repreendo todo espírito de tristeza, Pai. Todo espírito de depressão venha cair por terra agora, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Você que está me ouvindo agora, eu repreendo da sua vida. Eu repreendo da sua vida o espírito que te causa tristeza. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado pelo aprendizado, Deus. Muito obrigado por esse momento que passamos na tua presença. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém. Não se esqueça, aqui vai ficar gravado, fica aqui no YouTube para sempre. Então você pode pegar esse link e enviar, que a pessoa vai conseguir ver depois. Não é só no ao vivo, né? Que ela vai conseguir ver. Consegue ver amanhã, depois da manhã da manhã e assim por diante. Então manda esse vídeo, tá? Tá salvo aqui, manda para alguém. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Amanhã, mais um Maná, a meio-dia, né? No horário aqui de Campo Grande, meio-dia. Tchau, tchau.